Queridos irmãos e amigos, boa noite, que a paz do Senhor esteja sobre nós nessa noite do dia do Senhor. Quero saudar aqueles também que nos visitam aqui pela primeira vez e explicar um pouco sobre como nós fazemos as exposições aqui na nossa igreja. Via de regra, nós oscilamos. Um domingo pregamos o Novo Testamento e outro no Antigo. No Novo Testamento, nós estamos fazendo uma série de exposições na primeira de Paulo a Timóteo. E é justamente essa epístola que iremos ver hoje. Primeira de Paulo a Timóteo, dessa feita no capítulo 5, os versículos 17 a 25. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 5, os versículos 17 a 25. Eis que nos diz a palavra de Deus: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê clareza na compreensão da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por tua palavra. Sabemos, Senhor, que toda a palavra é inspirada por ti, toda a palavra é necessária para a igreja, e nós nos achegamos diante dessa porção da tua palavra que nos dá um ensino tão específico, pedindo, nos dá clareza na compreensão. Nos ajuda, Pai, a sermos uma igreja mais bíblica, mais conformada com aquilo que o Senhor quer de nós, por meio da exposição da tua palavra. Nós oramos na dependência do Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, conforme nós já temos visto nas exposições anteriores aqui na primeira carta de Timóteo, nós vimos que no capítulo 5, Paulo começa a dar orientações sobre como Timóteo deveria lidar com alguns grupos específicos dentro da igreja. Nós já vimos em exposições anteriores aquilo que Paulo falou a Timóteo, por exemplo, lá nos versículos 1 e 2 do capítulo 5, sobre como ele orientou o seu filho na fé, um jovem pastor, a como cuidar de senhores e senhoras, moços e moças dentro da igreja. Em seguida, Paulo falou sobre a lida pastoral no cuidado com viúvas, especificamente viúvas mais velhas, como também as viúvas mais novas. Agora então, no capítulo 5, Paulo se detém a tratar sobre mais um grupo da igreja, que são os presbíteros da igreja de Éfeso. Como Timóteo deveria lidar com esse grupo dentro da igreja. Isso fazia parte da missão que Timóteo havia recebido por parte de Paulo. O interesse de Paulo era ir posteriormente lá na cidade de Éfeso e então continuar a tratativa que Timóteo havia começado junto à igreja. Só recapitulando aquilo que nós vimos no capítulo 3 a respeito de presbítero e bispos. Nós vimos que são a mesma função e que ela é chamada de duas maneiras diferentes. Nós vimos que presbítero significa no original uma pessoa idosa ou uma pessoa experiente. E por isso, então, a necessidade de que o presbítero, o líder da igreja, fosse alguém maduro.
Mas vimos também que bispo é uma outra palavra utilizada para se referir àquelas pessoas que são responsáveis por serem como vigilantes da igreja. Não é que é para cuidar da vida dos outros, tá? Mas supervisionar a igreja para ver se ela está funcionando bem. Esse, então, é o papel do presbítero. Esses presbíteros, naturalmente, eles eram eleitos pela igreja e serviam de modelo como liderança para o povo de Deus. É por isso, então, que Paulo fala algumas qualificações que são necessárias para esses homens, lá no capítulo 3, versículos 2 a 7. E a razão porque Paulo está sendo tão categórico e tratando constantemente a respeito do papel do presbítero era para que esse papel não fosse diminuído ou esquecido em sua importância. Lembremos que o contexto aqui em que Timóteo está trabalhando ali em Éfeso é a chegada de falsos mestres, falsos pregadores que estavam levando um outro evangelho. E então Paulo está claramente dizendo para Timóteo quem deve ser os líderes da igreja, quais as qualificações e como então a igreja deve lidar com esses homens. Então, se no capítulo 3 ele tratou sobre as qualificações necessárias desses presbíteros, agora então no capítulo 5 ele orienta primeiro sobre a cautela na ordenação desses homens, que são a liderança da igreja, e também como lidar com esses homens depois que eles foram eleitos. Então, se eu pudesse simplificar aqui, no capítulo 3, Paulo diz, esses são aqueles que são qualificados para serem presbíteros. Agora, no capítulo 5 esses homens foram eleitos. E agora? Como lidar com esses homens que são presbíteros? O nosso texto ele pode ser basicamente dividido em 3 partes. E aqui eu quero que você olhe para o texto para poder entender a estrutura do que o apóstolo Paulo está falando. A primeira parte está nos versículos 17 e 18, quando Paulo fala a respeito do sustento dos presbíteros. A segunda parte, versículos 19 e 21, Paulo fala sobre as denúncias que podem ser levantadas contra os presbíteros. A terceira e última parte, os versículos 22 a 25, Paulo fala sobre a ordenação ou consagração dos presbíteros pela imposição de mãos. Posto isso, então, vejamos a primeira parte do nosso texto, os versículos 17 e 18, onde Paulo fala a respeito do sustento dos presbíteros. Aqui eu quero que vocês percebam, já desde o início, como há um fluxo no texto e naquilo que o apóstolo Paulo estava falando. Algo interessante é que no versículo 17, ele vem seguido, logo depois de uma orientação que Paulo havia dado a respeito do sustento das viúvas necessitadas que estavam ali no meio da igreja. Ou seja, Paulo havia orientado que Timóteo incluísse em uma lista pessoas que eram já mulheres idosas, viúvas idosas, para que então recebessem um apoio financeiro da igreja. Logo em seguida, ele fala sobre o sustento e a provisão de mais um grupo de pessoas dentro da igreja, que são os presbíteros. Aqui, pelo fluxo do texto, Paulo já mostra 2 pontos importantes quando nós lidamos com os recursos financeiros da igreja. Primeiro, o recurso financeiro da igreja, ele serve para cuidar daqueles que são verdadeiramente necessitados. Para isso, então, a importância de que junta diaconal, junto com os presbíteros, sejam pessoas atentas e alertas para saber quem de fato deve receber o apoio financeiro da igreja. Meus irmãos, o dinheiro que vocês trouxeram aqui hoje à noite, tanto à noite como pela manhã, é um dinheiro suado. É um dinheiro difícil de ganhar. E é por isso, então, que deve ter toda a cautela na ajuda com pessoas que chegam na igreja. E Paulo diz, olha, não é para dar para qualquer viúva, apenas para aquelas que realmente precisam. E agora, então, Paulo acrescenta um outro grupo, que é um grupo específico dentro do grupo dos presbíteros. Vejamos, então, o versículo 17 diz o seguinte, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, e com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. De maneira bem simples, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quais lições Paulo quer nos trazer? Eu quero destacar basicamente 3 pontos que nós podemos apreender aqui só desse versículo 17. Primeiro, ele está dizendo que a tarefa do presbítero é, em primeiro lugar, presidir. Considerados merecedores dobrados honorários, os presbíteros que
presidem bem. O que é presidir? É governar espiritualmente e administrativamente as igrejas. Mas não só presidir. Os presbíteros também são responsáveis pelo ensino. Então, bem com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, duas qualidades ou duas demandas do ofício de um presbítero é presidir a igreja e ensinar a palavra de Deus. Aqui no versículo 17, nós vimos também que os presbíteros deveriam receber não somente respeito por parte da igreja, mas também o suporte financeiro. A palavra que nós encontramos aí no versículo 17, traduzida como honorários, no grego ela é literalmente honra. Então, digno de dobrada honra são os presbíteros. E aqui nós podemos perceber que essa honra não está vinculada apenas a uma forma distintiva como nós tratamos esses homens dentro da igreja, mas diz respeito também a dar um suporte financeiro. Vemos que aqui no nosso texto ele é traduzido como duplos honorários, dobrados honorários. Então se tornou um costume das igrejas cristãs daquela época ajudar um grupo específico de presbíteros, não somente respeitando esses homens, mas também dando suporte para que eles pudessem se dedicar ao trabalho que está sendo dito aqui, de se afadigar na palavra e no ensino. Em terceiro lugar, Paulo deseja que as igrejas considerem como merecedores de dobrada honra, como foi traduzido aí os presbíteros, dobrados honorários. Então, é dito que ele deve presidir bem, isso significa, então, que ele deveria governar a igreja espiritualmente com sabedoria, liderando pelo exemplo, dentro da sã doutrina e com a vida de piedade, e também que ele tem que se afadigar no ministério do ensino da palavra de Deus. Queridos, aqui de maneira muito clara e muito preciosa, a palavra de Deus deixa o papel principal de um líder da igreja, antes de tudo, é ensinar a palavra de Deus. E não é ensinar de qualquer jeito. Você não chega e faz uma exposição do nada, da cabeça, mas se afadigar na palavra. As pessoas pensam que ser espiritual de verdade é abrir um texto da Bíblia e falar um bocado de baboseira que não tem nada a ver com o texto. Aqui claramente Paulo diz que o papel daquele que preside a igreja, que lidera a igreja, é se afadigar, é um trabalho intenso, meus irmãos. Ensinar a palavra de Deus deve ser marcado pelo esforço, pela intensidade, pelo cuidado para que a palavra de Deus chegue de maneira clara. Não é abrir a Bíblia e falar um tanto de baboseira. Ai daquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada. É por isso, então, que Paulo deixa bem claro que esses homens devem se afadigar, se gastar nesse trabalho. Então, Paulo diz às igrejas que eles deveriam considerar esses presbíteros que presidem bem, que se cansavam e se afadigavam no trabalho de ensinar a palavra de Deus, uma dupla honra ou dobrados honorários. Certamente o objetivo aqui de Paulo com essa orientação era proporcionar aos presbíteros uma condição para que eles se dedicassem de maneira bem intensa ao ministério do ensino da palavra. Isso seria uma dedicação exclusiva, liderando, ensinando a palavra de Deus. Qual é o grande diferencial do líder cristão? Qual é a marca do ministério de Cristo? Ensinar a palavra de Deus. Qual é o distintivo do ministério do apóstolo Paulo? Ensinar a palavra de Deus. E isso, irmãos, era extremamente importante para aquelas igrejas que estavam ali nascendo e que tinha muito trabalho a ser feito. E falsos mestres surgindo no meio daquela igreja. Isso é importante, irmãos, não somente naquela época, mas hoje. O ideal é que os presbíteros, aqueles que se afadigam na palavra, tenham uma intensidade no cuidado do ensino da palavra. Os pastores devem dedicar um tempo intenso para poder analisar a palavra, para poder cuidar da igreja. Em seguida, então, o apóstolo Paulo, depois de falar as palavras do versículo 17, no versículo 18, ele vai meio que dar apoio para o seu argumento do versículo 17. Para isso,
ele cita 2 textos das Sagradas Escrituras, lá no versículo 17. A primeira passagem está lá em Deuteronômio 25:4, onde Moisés passa uma orientação para que os judeus não amordaçassem a boca do boi enquanto estivessem rodando a mó. Vejam o versículo 18. Pois a Escritura declara, ou seja, os presbíteros devem ensinar a palavra, devem presidir bem, devem receber bem. Por quê? Agora vem Paulo. Primeiro, porque a Bíblia diz: não amordaces o boi enquanto pisa o trigo. Ao que exatamente o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Eu não sei quantos de vocês já foram até Olambra e tem aquele moinho enorme lá, né? Aí você paga, naturalmente, e você vai até lá em cima. Não sei quantos de vocês conseguiram subir tudo. São alguns andares, até chegar à parte de cima. E é lá onde nós encontramos a mó. O que é a mó? São 2 pedras grandes. Então, o trigo é jogado entre aquelas 2 pedras, que são, por dentro tem uma madeira, né, que fica ali entre elas. E então, ali em Olambra, aquele moinho funciona com vento. Então, o vento vai batendo, vai rodando ali aquela hélice, e aí as pedras vão sendo mexidas. Então, aquele trigo que é jogado ali, ele é moído e depois ele fica apto para o consumo, tá? Naquela época, ainda não tinha essa tecnologia do moinho que era feito com vento. Naquela época, aqui do apóstolo Paulo, era feita com boi. Então, o boi dava uma batida no boi e ele começava a andar em círculos. Aquelas 2 pedras começavam a girar e então o pó saía ali, o trigo, para poder fazer o pão, para poder fazer o bolo. Mas o que acontecia? Muitas vezes, o boizinho começava a ficar com fome e pegava aquele pó ali que ia ser usado já por aquele hebreu, né? E começava a comer. Aí o cara, quando era muito suvina, ele pegava e amarrava a boca do boi. Porque não tinha como perder nada. Então ele amarrava a boca do boi e aí Moisés fala o seguinte: não amarre a boca do boi quando ele está ali debulhando o trigo, quando ele está girando aquela mó. O ponto de Paulo é, meus irmãos, sejam bem sinceros. Você acha mesmo que Deus estava preocupado com boi naquela história? Deus estava ensinando um princípio. Um princípio que é muito precioso para nós. É que aquele que trabalha deve ter o benefício do seu trabalho. E o pastor é a mesma coisa. O que Paulo está argumentando é, se o pastor está ali trabalhando, cuidando da igreja, cuidando do povo de Deus, ele não pode se alimentar daquilo que o povo de Deus traz? É esse o ponto de Paulo. É esse o argumento do apóstolo Paulo. Irmãos, esse princípio é algo tão valioso que até algumas nações aplicam isso. Por exemplo, não sei se vocês sabem, eu não sei aqui no Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, se você trabalha na Domino's ou na McDonald's, alguma dessas empresas de fast food, o que você faz, você pode comer também. Então, se você faz uma pizza, você pode comer pizza à vontade, você não pode ficar levando. Você faz um hambúrguer, você pode comer hambúrguer à vontade. Aí tem um funcionário que é mais esperto, aí você trabalha na McDonald's, você dá hambúrguer para o pessoal que trabalha na pizzaria, o pessoal da pizzaria dá para quem faz hambúrguer, né? O pessoal de vez em quando faz isso. Mas o ponto é, existe uma regra. A pessoa que trabalha, ele deve se sustentar daquilo que é o seu trabalho. Então Paulo faz uma segunda citação. Mas algo que chama a nossa atenção é que essa citação de Paulo, a segunda citação, que está lá em Mateus 10 e em Lucas 17, ela não está no Antigo Testamento. Na verdade, está em textos do Novo Testamento. E então, queridos, nós já sabemos que aqui nesse período em que Paulo escreve essa carta, já havia algumas citações ou algumas frases do Senhor Jesus Cristo que eram guardadas, haviam sido escritas. Possivelmente alguns evangelhos já haviam sido escritos quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo. E Paulo, então, cita um texto do Novo Testamento. Isso nos mostra que Paulo já vê aquilo que é escrito do Novo Testamento tão escritura como o Antigo Testamento. Então, muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: ah, não, mas como é que Paulo pode dizer que aquilo que está lá nos evangelhos é palavra de Deus? Porque ele trata em mesmo pé de igualdade, tá? E a citação que Paulo faz de Cristo é a seguinte, está lá no versículo 18 ainda. E ainda, o trabalhador é digno do salário.
Note aqui, irmãos, como o apóstolo Paulo mostra que essa frase de Jesus, dita para os seus discípulos que haveriam de entrar em missões, se aplica também para aqueles que servem ao Senhor. Pois a Escritura declara, Deuteronômio, a palavra de Deus, também o Novo Testamento como sendo a palavra de Deus. Dentro desse quadro aqui que nós estamos desenhando, as igrejas presbiterianas têm interpretado de maneira específica esse versículo 17, propondo que aqui há duas categorias de presbíteros. Os presbíteros regentes, que são aqueles que presidem bem a igreja, e os presbíteros docentes, que são aqueles que se afadigam na palavra. Essa é uma tradição dentro da igreja. Se você pegar o comentário de Calvino, na primeira de Timóteo, ele vai propor isso, essa dupla qualificação de presbíteros, os que presidem bem e os que se afadigam na palavra. Esses dois ofícios, apesar de se referir a mesma coisa, a presbíteros, nós, dentro da igreja presbiteriana, nós chamamos de presbítero regente e presbítero docente, que também é chamado de pastor. Então, o que é o pastor? Ele é um presbítero, só que um presbítero docente. Essa, então, é a distinção. E Paulo, então, o primeiro ponto de Paulo é: o pastor, ele deve ser um bom trabalhador, ele deve fazer o trabalho dele bem de ensinar a palavra de Deus, de presidir a igreja, e também ele é digno de sustento. E de um bom sustento, é dobrado honorário. Aqui não fala qual é o valor. Obviamente que isso vai para o bom senso da igreja, a condição da região, tudo mais. E é sábio que seja assim. Mas é dignidade. Quantos pastores, irmãos, passam necessidade? Quantas vezes os irmãos da igreja sabem que tem pastor que está difícil empatar o jogo e não fazem absolutamente nada? Irmãos, nós precisamos dar dignidade sempre ao pastor. Sustento, o amparo. Isso se aplica, aqui pode parecer que eu estou dando indireto, eu posso falar aqui, graças a Deus, está tudo em dia, o Nilson está ali, está tudo em ordem, tá? Mas eu preciso ensinar aquilo que a palavra de Deus ensina. E aquilo que a palavra de Deus ensina é muito claro. A igreja tem que honrar o seu pastor. A igreja não pode ver um pastor passando necessidade e simplesmente cruzar os braços. Ele não pode trabalhar preocupado se as contas dele estão pagas ou não. Igreja honra, é generosa com o pastor. Sempre. Sabendo que Deus vai cobrar daquele pastor. Ah, mas o pastor não estuda. Ele não está se afadigando na palavra. Isso é com ele e Deus. Mas o papel da igreja é honrar. Honrar a sua liderança. Agora, então, chegamos na segunda parte do texto. Nós vemos as instruções de Paulo sobre presbíteros, onde nos versículos 19 a 21, Paulo fala sobre denúncias que podem ser levantadas contra presbíteros. Então, primeira orientação sobre sustento de presbítero. Agora, então, sobre denúncias contra presbíteros. Diz assim o versículos 19 a 21. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Por causa da posição de liderança, os presbíteros e pastores, eles estão sempre sujeitos a críticas, irmãos. Não tem como você ser um líder, ser um pastor, sem você receber crítica. Ser um presbítero, ser um diácono, ser um pastor é ser vidraça. Sempre as pessoas estarão dispostas a lhe criticar e, quando for, elas acharem por bem até mesmo te derrubar. Por isso, então, é que Paulo estabelece um critério para como lidar com acusações que são feitas contra presbíteros. Essas acusações podem ser feitas por membros da igreja, insatisfeitos, naturalmente. Ninguém agradou a todo mundo, nem Jesus, nem Paulo, nem Moisés. Nenhum pastor vai agradar a todo mundo. Também, por parte de outros presbíteros, um presbítero que acusa o outro. Como lidar com isso? E até gente fora da igreja. Se chega alguém aqui fora da igreja e faz uma denúncia contra um líder da igreja, se for um membro qualquer, já é algo muito sério. Mas quando é contra a liderança, um pastor, um presbítero,
a coisa se torna ainda mais delicada, ainda mais difícil. E Timóteo, como preposto apostólico de Paulo ali em Éfeso, ele com certeza já estava lidando com alguns problemas. Lembrem-se, a igreja de Éfeso passava por dificuldades. E possivelmente Timóteo chegou lá e começou a ouvir: Timóteo, sabe o presbítero fulano? Não é gente boa não, hein? Fique esperto com ele. Não vale nada. E aí, então, como agir diante disso? Você não sabe o que vai fazer. A gente não conhece o coração de ninguém, gente. E você começa a ouvir esse tipo de coisa. E Timóteo, então, Paulo, melhor dizendo, estabelece um critério que deveria ser utilizado com acusações contra a liderança da igreja, seja presbítero regente como presbítero docente. Ele diz: não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aquilo que Paulo está citando é o que está lá determinado por Moisés em Deuteronômio 17:6 e Deuteronômio 19:15, que ninguém poderia ser acusado e condenado dentro da nação de Israel sem o expresso depoimento de 2 testemunhas. O apóstolo Paulo quer também que esses presbíteros tenham esse benefício. O que acontece, irmãos? Não é estranho, muitas vezes, uma pessoa não gostar do presbítero, não gostar do pastor. E aí, o que a pessoa faz? Desce a crítica. Então, o que se exige aqui? Vai ter que ser 2. E esses 2 vão se identificar. Tá? Não adianta você chegar e ficar falando: olha, o presbítero fulano isso, o pastor fulano isso. Você tem que ter a hombridade e chegar lá, no mínimo, 2 ou 3 testemunhas. No Antigo Testamento, quando era uma acusação de algo muito sério, era a mão dessas pessoas as primeiras a apedrejar a pessoa. Para vocês verem como a coisa é levada muito a sério. Por que isso é importante, queridos? Porque não raramente uma pessoa, por motivo pessoal, por alguma questão, alguma intriga, faz uma denúncia, faz uma crítica e até tem divergências que não são essenciais e começa a criticar a liderança. Isso se aplica, queridos, não apenas naquilo que diz respeito a presbíteros. Eu creio que devemos utilizar isso para todo e qualquer irmão da igreja. Todo mundo é inocente até o quê? Que se prove ao contrário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com acusações que são feitas. Cuidado com a fofoca. Cuidado com a conversinha. Porque certamente esse tipo de atitude não é algo bíblico. Não é algo que agrada ao Senhor. Nós precisamos cuidar com todo zelo pelo bom nome dos nossos irmãos. Especialmente por aqueles que fazem parte da liderança da igreja. Zelar, cuidar, amparar, para que então esses irmãos, os servos do Senhor que estão na igreja, tenham então o seu bom nome zelado. Então, se as denúncias se mostrassem verdadeiras, Timóteo deveria então repreender os presbíteros faltosos em público. Vejam comigo, versículo 20. Quanto aos que vivem em pecado, aqui pelo contexto, são os presbíteros que vivem em pecado, certo? Aqui é o contexto que está sendo apresentado. Timóteo deveria então repreendê-los na presença de todos, para também que os demais temam. Então, o papel de Timóteo era um pouco inglório, irmãos. Atenção aqui, gente, tá? Só uma pessoa indo para o banheiro. Atenção aqui, tá? Então, a atividade de Timóteo era um pouco inglória. Por quê? Ele deveria estar ali e muitas vezes ele ia ter que lidar com uma denúncia que era uma denúncia séria. E aí Timóteo diz o seguinte, Paulo diz o seguinte, Timóteo: quanto àqueles que depois de denunciado por 2 ou 3 pessoas, for visto que de fato essa pessoa pecou contra o Senhor, repreende-os na presença de todos, para também que os demais temam. Presença de todos aqui é na frente da igreja toda. Muitas vezes, nós precisamos fazer uma disciplina pública, especialmente quando é um presbítero. Por quê? Um presbítero é sempre alguém que está à frente da igreja. Ao que muito é dado, diz a palavra de Deus, muito também é cobrado. Então, se o presbítero ele vai na frente da igreja, como um exemplo da igreja, no momento em que ele é disciplinado, toda a igreja deve ver isso também. Deve perceber
que a igreja não aprova isso, o conselho não aprova isso. E a finalidade é para que também os demais temam. A ideia aqui do temor não é medo. O ponto é, se um presbítero, alguém que foi eleito pela igreja, alguém que foi consagrado para um ministério, foi alguém que pecou contra o Senhor, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então é criado um temor no nosso coração. Por isso a importância da disciplina pública. Quando o pecado se torna público, a disciplina deve se tornar pública para que crie também temor no coração daqueles que veem isso. Já viu aquele tipo de situação? Fulano está aprontando na igreja e o pastor não faz nada. Mas se o conselho diz, não, vamos disciplinar publicamente, tadinho, não precisa expor fulano, não. Então você fica sem saber o que fazer, né? Mas, biblicamente, aqueles que cometem pecados públicos devem ser disciplinados publicamente. Obviamente que o objetivo, em primeiro lugar, é restaurar a pessoa que cometeu o pecado, mas também purificar a igreja e fazendo, então, com que as desonras trazidas ao nome de Cristo sejam, então, eliminadas no meio do povo de Deus. Em seguida, então, no versículo 21, Paulo exorta Timóteo de maneira bem enfática para fazer isso sem parcialidade, sem favoritismo. Veja, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A orientação de Paulo aqui, de maneira bem simples, é: Timóteo, quando você for disciplinar alguém que pecou, que fez alguma coisa errada, não trate essa pessoa diferente por causa da amizade que você pode ter com ela, por causa da posição social, por causa do seu interesse, ou então por outras motivações. E isso acontece, irmãos. Isso acontece por diversas vezes. Lembram-se do exemplo que eu dei hoje de manhã? Quando meu filho quando faz alguma coisa errada contra o meu filho, eu quero o peso da lei. Quando meu filho faz alguma coisa errada, eu quero a misericórdia da lei. Então, quando alguém é muito próximo, nós amamos muito, gostamos muito daquela pessoa, e aquela pessoa faz uma coisa errada, nós não podemos ser parciais no juízo. Porque é fulano, porque é beltrano, porque dá o dízimo mais alto, porque é uma pessoa importante. Não, são todas ovelhas diante de Cristo. E é isso que Paulo está falando. Faça isso, Timóteo. Eu te conjuro. É um juramento solene o que eu estou falando. E faça isso diante de 3 realidades. Primeiro, perante Deus, o Senhor que vê todas as coisas. Em segundo, e Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que morreu pela igreja, para que a igreja seja uma igreja pura e santa. É diante de Deus, diante de Cristo e mais. E os anjos eleitos. Assim como a Bíblia descreve que Deus escolheu um povo para si, isso fica claro no Antigo Testamento, quando ele escolhe Israel para si, e também no Novo Testamento, quando diz que Deus, por meio de Cristo, tem aqueles que ele elegeu na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus também elegeu os anjos. Sabia que a predestinação também funciona para os anjos? É isso que Paulo está dizendo. Os anjos eleitos. Os anjos, por diversas vezes, eles são descritos como aqueles que estão no meio do culto do povo de Deus. Vocês acreditam, irmãos, que Deus está no nosso meio? Saiba também que os anjos estão no nosso meio. Nesse exato momento. A gente não vê. Mas pode ter certeza. Não é anjo da guarda não, viu? Por favor. Para com isso. Os anjos do Senhor que assistem o povo de Deus. Os anjos de Deus estão presentes aqui nesse culto. E é por isso que há uma seriedade na pregação da palavra. É por isso que há uma seriedade na forma como nós lidamos com a igreja. Porque a igreja de Deus, ela é vista pelo próprio Deus. Os olhos de Cristo estão sobre a igreja. E os olhos dos santos anjos de Deus estão aqui. Vendo se fazemos alguma coisa por parcialidade, por interesse próprio. E é por isso, então, nós precisamos de todo zelo, todo cuidado com o nome da igreja e com o bom nome do povo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, faça isso sem prevenção. Sem prevenção, faça isso. Chegamos então na terceira e última orientação que Paulo dá. Primeiro, a orientação sobre a honra, que deve ser dada por meio de um salário aos presbíteros. Como lidar com denúncias contra presbíteros, 2 ou 3 testemunhas, certo? Essas pessoas têm que ir lá. E caso esses presbíteros, caso essa liderança ou qualquer irmão
seja pego em pecado, deve ser exposto à igreja, mostrando que a igreja não aprova isso. E isso é feito de uma maneira séria, diante de Deus, de Cristo e dos anjos eleitos. Agora, então, a terceira e última parte, dos versículos 22 a 25, Paulo fala sobre a ordenação ou a consagração dos presbíteros pela imposição de mãos. Nós já vimos aqui, nas nossas exposições na 1 de Timóteo, que uma das funções dos presbíteros era a de ordenar outros presbíteros. Paulo já tinha se referido aqui no capítulo 4, versículo 14, a um momento em que Timóteo havia recebido a imposição de mãos do presbitério quando foi consagrado ao serviço que estava exercendo. Então, parte da tarefa que Paulo deu para Timóteo foi que ele conduzisse a igreja na ordenação de presbíteros que haviam de presidir e ensinar a igreja. E a orientação de Paulo é bem clara: não imponha precipitadamente as mãos sobre nenhuma pessoa para ordená-la. A ninguém, diz no versículo 22, imponha precipitadamente as mãos. O que Paulo está querendo aqui é evitar que se apressasse na ordenação de um candidato ao presbiterado ou ao pastorado de maneira irrefletida. Timóteo, não precisava ter pressa, porque caso ele se apressasse e ordenasse alguém de uma maneira indevida, ele se tornava cúmplice do pecado daquela pessoa. Lembre-se que Paulo termina falando de presbíteros que cometeram um pecado. E agora ele diz, olha, se você ordenou de maneira precipitada esse presbítero que está em pecado, de quem é a culpa, no final das contas? Vejam o versículo 22. Não te tornes cúmplice do pecado de outrem. De maneira bem simples, irmãos. O que Paulo está falando para Timóteo? Quando nós, igreja, quando nós, conselho, somos precipitados em impor as mãos sobre uma pessoa, ordenamos uma pessoa de qualquer jeito, sem avaliar a pessoa, sem avaliar a vida da pessoa, o bom testemunho, adivinha de quem é a culpa no final das contas? Se nós temos um bom ou um mau presidente, se eu temos um bom ou um mau prefeito, de quem é a culpa? De quem botou ele lá, irmãos. Não é isso? Se temos um bom ou um mau presbítero, de quem que é a culpa? De quem colocou ele lá. O presbítero foi eleito e depois aprontou. De quem que é a culpa? É da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Você se torna cúmplice do pecado de outra pessoa. Como é algo sério, irmãos, o que Paulo está falando. Nós, como igreja, podemos levantar juízo no nosso meio quando nós somos precipitados, levianos, na escolha daqueles que vão conduzir a igreja de Cristo. A condução da igreja de Cristo é algo que deve ser feito com muita seriedade, muita sobriedade, depois de muita oração, muita conversa do conselho com o candidato. Tem que ser levado com muita seriedade esse tipo de coisa. E ele diz a Timóteo, seja puro nisso, conserva-te a ti mesmo puro. Porque quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos impuros. Em seguida, curiosamente, Paulo faz aqui um parênteses, ou uma espécie de digressão. Paulo faz sempre, de maneira constante isso, a respeito da saúde de Timóteo. Veja o que ele fala no versículo 23. Ele está falando de disciplina de presbítero, ele está falando de uma ordenação errada de um presbítero, e aí, do nada, Paulo fala no versículo 23, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Não entendi, Paulo. O que tem a ver vinho com presbítero que é ordenado errado? Ao que parece, irmãos, Timóteo, ele tinha um hábito de se abster completamente de álcool. Eu mesmo tenho essa postura. A Bíblia não é tão categórica nisso. Eu não gosto de bebida, não bebo, certo? Possivelmente Timóteo era assim também. Mas, como não havia Buscopan, omeprazol, né? Algumas coisas boas para digestão, então Paulo diz, olha, bebe um pouco de vinho com água. É uma sangria. Era um remédio para má digestão no primeiro século. Vocês sabiam que Coca-Cola já foi vendido como remédio para estômago? Para ajudar na digestão? Então, né? Então, naquela época, se acreditava, tem gente que acredita até hoje, né? Tanto para desentupir pia, como também para melhorar a digestão, Coca-Cola
Tá certo, tudo bem. Mas então, no primeiro século, algo que era utilizado para melhorar a digestão era vinho. E adivinha quando você está lidando com um assunto que é difícil, qual é a primeira coisa que fica ruim na gente? Estômago. Já viu a pessoa que está com a gastrite nervosa? Possivelmente Timóteo tinha uma saúde bem fragilizada. Por causa dos problemas. Porque Paulo só mandava Timóteo para resolver bronca. Não era para coisa pequena. Timóteo, esse jovem pastor, chega lá em Éfeso, irmãos, para resolver um problemaço. E possivelmente de várias igrejas. Então, imagine você ter que disciplinar publicamente. Você dizer, olha, o presbítero fulano, ele está disciplinado, deposto do cargo dele. Tem que ser macho mesmo. Não é para qualquer um. E como é que a pessoa sofre com isso, irmãos? Por muito menos a gente sofre. Nós do conselho, às vezes, temos que lidar com coisas mais simples e a gente sofre, irmãos. Imagine você depor um colega. Eu creio que eu já falei isso para os irmãos, mas eu me lembro que na minha primeira reunião de conselho, depois que eu fui ordenado, o primeiro assunto da pauta foi a disciplina de um colega presbítero. A primeira coisa que eu tive que lidar depois que fui ordenado presbítero. Eu ainda com 22 anos, e esse presbítero tinha filhos com 22 anos, e até mais. A gente treme na base. É difícil, machuca. E aí o estômago fica bagunçado. Então, possivelmente, Paulo já sabia que Timóteo era um filho, lembrem que era um filho na fé. Ele já sabia que Timóteo vai ficar todo errado. Vai ter problema de estômago, vai dar gastrite. Então, toma um pouco desse vinho, meu filho. Porque eu sei que o assunto que você vai mexer não é fácil. É difícil. Não é fácil lidar com disciplina na igreja. E muito menos disciplina com presbíteros. E então, aqui, a pergunta é: por que Paulo está sendo tão enfático? Porque era algo muito sério que deveria ser feito. Então, no versículo 24, ele retoma o assunto. E ele dá duas razões pelas quais Timóteo deveria ter esse cuidado. A primeira razão está lá no versículo 24. Ele diz: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. O que Paulo está falando aqui exatamente? A nossa tradução, talvez ela não traga essa mensagem de maneira tão clara. E aqui eu quero propor que a tradução Nova Almeida atualizada, que talvez seja até a tradução que alguns de vocês usam, diz o seguinte, os pecados de alguns homens são notórios antes mesmo do juízo. Ou seja, fique sabendo, Timóteo, que antes que Jesus volte e que o juízo de Cristo seja estabelecido, o pecado de muita gente vai ser visto. Vai ficar claro para todo mundo que a pessoa aprontou. Ao passo que os pecados de outros só mais tarde se manifestam. Meus queridos, por mais que sejamos cuidadosos para avaliarmos um candidato, orarmos, levarmos um tempo, examinarmos essa pessoa, ainda assim nós podemos cometer erros. Então, o que Paulo está falando para Timóteo é: fique tranquilo, meu filho. Talvez quando essa pessoa for ordenada, estava tudo certo. Mas o pecado dele se manifestou muito tempo depois. Quantas pessoas que depois de caminharem bem no ofício de liderança da igreja, depois a pessoa faz uma grande besteira? A nossa denominação tem isso. Lembram-se de um antigo pastor famoso? Todo mundo ia lá para ouvir ele. Hoje em dia o cara fala um tanto de abobrinha. O pecado de algumas pessoas se manifestam depois. Então, por mais que a gente seja criterioso, a gente não vai pegar tudo. Por quê? Quem separa o joio do trigo é Cristo. Nós não temos essa capacidade. Ele diz que é o Senhor da seara que separa o joio do trigo. Isso não quer dizer que nós não seremos cautelosos, porque alguns pecados se manifestam logo. E aí, por que a gente não foi cauteloso? A gente já viu que o negócio estava errado, a gente foi para frente com o negócio. Aí nós nos tornamos cúmplices. Mas quando o pecado se revela depois, diz o apóstolo Paulo, nós não somos culpados disso. O segundo motivo que Paulo apresenta para Timóteo, para que não fosse precipitado na imposição de mãos, está lá no versículo 25. Da mesma sorte, também, as boas obras antecipadamente se evidenciam, quando assim não podem ocultar-se. O que Paulo quer dizer aqui é que as boas obras,
elas sempre aparecem. De maneira bem simples. O que Paulo está dizendo é, por mais que uma pessoa seja calada, você já viu aquele pastor, líder? Eu conheço muita gente que é assim. O cara é calado, é pastor, é líder, mas o cara entra mudo e sai calado. Muito discreto. Tem colegas no seminário que são assim. Eles são pessoas discretas. E você pensa, qual é de fulano, né? Não sabe. Mas essa pessoa, ela vai e faz o trabalho dela com fidelidade. Pastoreia bem a família dele. Tem um bom testemunho da igreja dele. E aí, o que acontece? Mesmo aqueles pastores que são mais caladinhos, mais introspectivos, ou seminaristas, ou presbíteros, a igreja depois diz, não, essa pessoa é uma pessoa séria. Antes da vinda de Cristo, vai ficar claro para todo mundo que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Então você não precisa ser pavão no ministério. Se você é sério, as pessoas vão descobrir, mesmo se você for calado. É a vida com Deus, a seriedade. É a forma como você vive diante do Senhor. Não é o tanto que você aparece, mas é o tanto que você serve a Cristo. Que você é fiel a Cristo. E a igreja vai perceber. Por mais que você se esconda, a igreja sabe se você é uma pessoa séria ou não. Às vezes, vemos um irmãozinho na igreja, tão discreto, né? Fulano, entra mudo, sai calado, a gente não sabe muito da vida da pessoa, mas a pessoa é uma pessoa de oração. Uma pessoa que quando você chega no trabalho, testemunho ótimo. Então, as boas obras, irmãos, antecipadamente se evidenciam. Elas não podem se ocultar, como diz a palavra de Deus. Bem, o que nós vimos na exposição de hoje, irmãos, primeiro é que a igreja deve honrar os seus presbíteros, especialmente financeiramente aqueles que se dedicam intensamente na pregação da palavra de Deus. Em segundo lugar, vimos que devemos ser sábios e firmes quando tivermos que lidar com denúncias contra presbíteros. E a terceira e última orientação é que a ordenação é algo que não pode ser feito de maneira precipitada, mas deve ser feito com cautela. Bem, eu quero concluir basicamente aqui com 4 lições ou 4 aplicações. A primeira lição eu quero fazer é para todos vocês, irmãos da igreja. E também eu quero dar um enfoque aqui muito especial para os meus colegas presbíteros, os meus irmãos, amigos de caminhada. Queridos, veja o cuidado que nós devemos ter na escolha e na ordenação e consagração de presbíteros e diáconos, na escolha de líderes da igreja. Vejam o cuidado e a solenidade como Paulo trata desse assunto. Uma eleição para um presbítero, uma ordenação de um ministro do evangelho, não deve ser feito de qualquer jeito, mas deve ser feito debaixo de oração, temor, seriedade, porque nós podemos nos arrepender depois. Eu quero falar para vocês, meus irmãos da igreja, não tratem de maneira leviana uma ordenação de presbítero. São os homens que vão pastorear vocês. Não tomem de maneira leviana a ordenação de diáconos. São os homens que vão servir a igreja e que vão exercer a obra de misericórdia. Devem ser homens exemplares. Por isso nós devemos orar e tratar com toda a solenidade. A escolha de um presbítero ou de um presbítero docente, de um pastor, a gente não escolhe se ele fala tudo o que eu quero. A gente não escolhe se ele só usa gravata, se ele fala bonito. Não. A gente olha se é um homem de Deus, se ele está tratando com seriedade as coisas de Deus. É sempre esse zelo que nós devemos ter, irmãos. Porque quando nós não somos zelosos, nós nos tornamos cúmplices desse erro na igreja. Todas as vezes que a igreja cai em derrota, quando um presbítero ou um pastor cai, essa é uma derrota para a igreja que colocou essa pessoa no lugar. E de maneira especial aos meus irmãos presbíteros que participam de presbitério, que têm a incumbência de ouvir um candidato, de um seminarista, alguém para mandar para o seminário, alguém para mandar para poder ser licenciado, alguém para ser ordenado. Não tratem isso de qualquer jeito. Porque se vocês impõem a mão sobre uma pessoa, e essa pessoa apronta, já tem um caráter duvidoso, Deus vai requerer
isso de vocês, meus irmãos. É maravilhoso ser líder da igreja, mas pesa sobre nós essa responsabilidade. É sério ouvir um seminarista. É sério ouvir o licenciado. É sério ouvir uma pessoa para ordenação. É algo que deve ser tratado com muito zelo. E esse trecho da palavra de Deus nos ensina isso de maneira bem clara. A segunda aplicação que eu quero fazer aqui, irmãos, é para aqueles que padecem de enfermidades tal como Timóteo. Não é incomum vermos irmãos dizendo o seguinte: olha, eu não vou tomar remédio não, porque Deus vai me curar. Deus pode curar? Pode sim. Mas às vezes Deus quer curar te dando um remédio. Você toma um remédio e fica bom. Quantas pessoas são curadas por Deus por meio de um médico? Você acha que quando o médico faz uma cirurgia e cura a doença da pessoa, você acha que foi o médico que curou a pessoa? Foi Deus. Deus que governa a vida do médico. Então, irmãos, não é errado nós nos submetermos à sabedoria que Deus deu aos homens. Estamos falando aqui que Paulo era um homem que tinha o dom da cura. Lembra-se que Paulo curava as pessoas? Por que ele não curou Timóteo? Porque não era Paulo que mandava no dom dele. Era o Espírito Santo. E o Espírito Santo cura quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. Nem o detentor do dom pode fazer isso na hora que quer. Sabe aquela história de noite de milagres? Esquece isso. Isso é palhaçada. O Espírito Santo cura quando ele quer. Quando ele quer converter 5.000 pessoas, ele faz. Quando ele quer converter uma cidade inteira, nós vimos isso? Ele faz. Mesmo com um pregador ruim, contra a vontade. Ele faz o que quer, do jeito que quer, irmãos. E é por isso que não é falta de fé tomarmos um remédio, ainda que seja um pouquinho de vinho, né, para o estômago, tomar o Buscopan. A gente já passou da fase do vinho, né? Tem mais coisa hoje. Tomar um remédio não há problema nenhum, não é falta de fé. E tem gente que pensa isso. É falta de fé. Deus vai me curar. Quantas vezes a gente vê isso? A pessoa vai e começa a usar o remédio, principalmente quem tem que usar um remédio contínuo. A pessoa toma um remédio, melhora, claro, porque está usando remédio. É de tô boa, para de tomar um remédio. O que acontece? Cai de novo. Então, Deus deu sabedoria aos homens para fazer medicamentos. Deus deu sabedoria aos homens para exercer a medicina. E ele pode querer te curar sim. Não de maneira miraculosa, mas de maneira simples. Então, não é falta de fé utilizarmos os recursos humanos que temos para então buscar a solução do nosso problema de saúde. Terceira aplicação que eu quero trazer, que eu já trouxe naturalmente durante a nossa exposição, é a atenção, queridos, que nós devemos ter para sustentar financeiramente os pastores, aqueles que se dedicam ao trabalho no ministério da palavra. Sejam merecedores de dobrados honorários, aqueles que presidem e se dedicam ao ensino, que afadigam no trabalho pastoral. Nós devemos honrar a liderança. Uma igreja nunca pode se calar ao saber que um pastor está sendo descuidado. Aqui na sua igreja, esse não é o problema. Fique bem claro. Eu sou muito bem cuidado e amparado por essa igreja. Muito bem cuidado. Mas é possível que em algum momento você vá para outra igreja. E você tem que ser uma das pessoas que luta pelo pastor. Se você perceber que é um homem de Deus, um homem que cuida com zelo da igreja, é um homem que prega a palavra com fidelidade, não amordace a boca do boi. Você acha que Deus está se importando com boi mesmo? Deus está preocupado com boi. Se a pessoa está trabalhando ali, ela tem que ter o sustento ali. O trabalhador é digno do seu salário. O pastor não pode estar exercendo o trabalho e preocupado se as contas dele estão pagas ou não. Como é que paga a conta de luz? Como é que paga a fatura da internet de casa? O pastor precisa de tranquilidade nisso. Lutem para que o pastor tenha o sustento dele. A quarta e última aplicação é que devemos ter cuidado, irmãos, quando se trata de denúncia. Claro, contra presbíteros, seja regentes ou docentes, como também em relação à igreja. Em relação a membros da igreja. Meus queridos, uma das maiores pragas que temos no meio da igreja é aquilo que chamamos de fofoca. Fofoca é uma miséria. Ficar falando mal dos outros pelas costas. Tenha hombridade. Compra Mateus 18. Vá falar com a pessoa para ganhar a pessoa. Se a pessoa errou contra você, vai ter com a pessoa. Não fique disseminando fofoca no meio da igreja.
Porque, queridos, se a pessoa faz uma denúncia contra um presbítero ou contra o irmão da igreja e ela não consegue provar aquilo, o que pode acontecer com ela? Falso testemunho. É pecado, lembra-se? Não darás falso testemunho, é um dos 10 mandamentos. Então, eu penso que nós também devemos disciplinar aqueles que levantam fofoca no meio da igreja, para que os demais temam. Porque se tudo bem fazer fofoca não dá em nada, ok, vou fazer fofoca à vontade. Vou ficar falando mal da liderança, vou ficar espalhando coisa ruim. Mas quando isso é tratado com lisura e seriedade... Os irmãos se lembram? Uma fofoca que eu tive que cortar aqui, uma escola bíblica dominical aqui. E fofoca a gente corta pela cabeça. Se fosse algo surgido aqui na nossa igreja, a gente ia ter que agir diferente. Porque fofoca, sabe quem é o pai da mentira, irmãos? É o diabo. E a gente não quer ação de diabo no meio da nossa igreja. Quem age na nossa igreja é Cristo. É o dono da igreja. E a gente não vai deixar que Satanás alcance vantagem sobre a gente. Por isso, meu irmão, muito cuidado com aquilo que você fala do seu irmão. Especialmente, muito cuidado com aquilo que você fala dos seus presbíteros. Aquilo que você fala dos seus diáconos. Aquilo que você fala do seu pastor. Pode ter certeza. Se você não levanta 2, 3 testemunhas, você se torna réu desse pecado. Você pode ser tratado com disciplina. Porque você está fazendo uma ofensa contra um irmão. Acabando com o bom nome de uma pessoa dentro da igreja. Queridos, pode parecer um tom pesado o que a gente está falando. E é mesmo. Mas quando a gente busca viver de acordo com a palavra de Deus, Deus abençoa a igreja. A igreja, quando não tem fofoca, onde os irmãos cuidam uns dos outros, onde há um espírito fraterno, pode ter certeza que o Senhor vai estar ali. Pode ter certeza que o Senhor vai abençoar. Pode ter certeza que essa igreja vai crescer. Mas se chega a gente na igreja, ó, tá vendo aquela pessoa ali? Tá chegando na igreja agora, né? Cuidado, nem chega perto, hein? Você acha que você está falando mal da pessoa? Você está falando mal de você mesmo. O fofoqueiro, quem fala mal dos outros, está falando mal de si mesmo. Em primeiro lugar. Por isso que toda vez que eu chego na igreja e alguém diz cuidado com fulano, eu começo a ter cuidado com aquela pessoa. Porque eu sei que ali é o fofoqueiro. E muito cuidado com gente assim, irmãos. Muito cuidado. Porque são de pequenas fofocas. São de pequenos mal entendidos, de mentiras que vão surgindo no meio do povo de Deus. Que uma igreja é minada. Você já viu como é que um cupim destrói um móvel? Eu estou com problema de cupim lá em casa. A ilustração está bem vívida para mim. Ele vai comendo aos poucos, destruindo. E assim é o pecado no meio da igreja. São pequenos pecadinhos. Uma fofoca ali, uma mentira ali. Quando você vai ver, a igreja está toda podre por dentro. A gente não sabe mais por que é. Então, muito zelo, muita seriedade na forma como nós lidamos. Zelamos pelo bom nome da nossa liderança. Nós aprendemos como escolher bons presbíteros. E hoje, nós aprendemos como honrar bons presbíteros. Que o Senhor nos dê essa graça. Vamos orar? Senhor, o Senhor nos deu lições tão preciosas, tão práticas. Nos dá a graça de sermos uma igreja bíblica, fiel àquilo que a Tua palavra ensina, e que tudo quanto aprendemos aqui, de honrar a liderança, de zelar pelo bom nome, de não sermos coniventes com a ordenação errada, que essa seja uma das marcas da nossa igreja e da nossa vida. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.